Um ônibus com 37 passageiros mais um motorista vai parar no acostamento de uma estrada no Canadá. A maioria dos passageiros e o motorista vai sair desse ônibus correndo desesperadamente e dentro desse ônibus 2 pessoas vão ficar lá. Um deles vai estar com um utensílio na mão e o outro não vai sobrar muita coisa dele. E durante essas 4 horas, as pessoas que estão ao redor desse ônibus vão assistir a cena mais terrível da vida deles. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a história que eu tô trazendo para vocês, ela é bem pesada, tá? Então se você não está em um estado mental muito bom, eu convido você a acessar outros vídeos aqui da playlist do canal, porque esse vídeo de hoje vai ser bem difícil para eu contar para vocês e vai ser bem difícil de vocês escutarem também. Bom, hoje eu vou contar para vocês então o caso do ônibus 1170. Então, dentro desse ônibus nós temos um passageiro que se chama Tim McLean. Ele nasceu em 3 de outubro de 1985 em Winnipeg. Ele cresceu e passou boa parte da vida dele numa outra cidade ali perto de Winnipeg, uma cidade que se chama Elie. É uma cidade bem pequena de aproximadamente 650 habitantes. O Tim era uma pessoa super alegre, assim, sabe, cheio de vida. Ele adorava fazer novos amigos e todos os amigos dele e parentes e familiares falavam que ele era extremamente divertido. O tipo de pessoa que estava sempre fazendo piada. Bom, ele tinha uma namorada que era, na verdade, uma ficante dele e desse relacionamento, então, ela acaba engravidando e guarda bem essa informação aqui da namorada dele estar grávida. E nós vamos falar mais sobre esse assunto no final do vídeo, tá? Tudo vai acontecer em 2008. E o que o Tim estava fazendo da vida nessa época aí? Ele tinha 22 anos de idade, ele era uma pessoa extremamente comunicativa, adorava viajar. E então uma amiga dele convidou ele para trabalhar em parque de diversões. Então ele trabalha nesse parque de diversões por algum tempo e como esse parque ia de uma cidade para outra, ele acaba conhecendo British Columbia, que fica lá no Canadá. E ele se apaixona por esse lugar e ele fala, eu quero ir morar lá algum dia. E ele trabalha nesse parque então até o final de julho de 2008. Bom, nessa época, o parque de diversões estava em Edmonton e ele queria então voltar lá para Winnipeg para ficar um tempo com a família dele e trabalhar também em uma feira que teria por lá, que seria também o mesmo esquema de trabalho, teria um parque de diversões também dentro dessa feira e logo depois os planos dele seria então ir morar em BC e construir a sua vida por lá. Mas infelizmente os planos dele foram interrompidos porque essa viagem de volta para Winnipeg seria então a última viagem da vida dele. Bom, lá de Edmonton até Winnipeg é uma longa viagem, né? Então seria de avião aproximadamente 1h30 e se ele fosse de ônibus, ia então pegar um ônibus estilo pinga-pinga, sabe? Aquele que vai parando em uma cidade e outra. Os amigos dele oferecem para comprar a passagem aérea para ele ir mais tranquilo e voltar para casa. E ele recusa então essa passagem e fala, não, eu vou de ônibus, estou tranquilo, vou então curtindo a paisagem, vou aproveitar então também para dormir durante a viagem no ônibus. Então, no dia 30 de julho de 2008, o Tim, então, entra no ônibus 1170, um ônibus da empresa Greyhound, lá do Canadá. Ele entra nesse ônibus ao 12h30 e começa, então, sua jornada de volta para Winnipeg. Bom, no ônibus também, então, nós temos Vincent Lee, um chinês que nasceu em 30 de abril de 1968. Ele tinha 40 anos de idade quando tudo aconteceu. Ele nasceu em Dandong, Lianing. Ele se formou em ciência da computação lá na China e trabalhou por um tempo lá na área dele e acabou se casando lá na China e tal. E em 2001 ele decide então ir morar no Canadá. Então ele e a esposa se mudam para o Canadá em junho de 2001 e os dois vão morar em Winnipeg, lembra? A mesma cidade onde o Tim nasceu. E quando Vincent se muda então para o Canadá, ele acha que ele vai trabalhar na área dele, né, que é a ciência da computação, mas ele não consegue emprego na área não, tá? Ele acaba então trabalhando no McDonald's, em restaurantes, trabalha também numa igreja
entregando jornais. Ele também acaba fazendo um curso de ciência da computação lá no Canadá, tentando então encontrar um emprego melhor. Recebe o diploma desse curso, mas mesmo assim ele não consegue ainda emprego na área. E nesse meio tempo, então, em aproximadamente 2004, o Vincent começa a escutar algumas vozes. Ele falava então que ele escutava uma voz vindo do sol e que essa voz seria a voz de Deus falando com ele. E então essa voz mandaria ele fazer várias coisas, e uma das coisas era que ele viajasse lá pelo Canadá, e ele vai fazer várias viagens. Em uma dessas viagens, então, a polícia canadense vai acabar recolhendo ele da rua, porque ele vai estar no meio de uma estrada, num estado assim catatônico, sabe, esquisito, e a polícia recolhe, leva ele então para o hospital, e no hospital ele é diagnosticado como esquizofrênico. Os médicos já entram com uma medicação para ele toma lá quando ele está nesse hospital, mas ele acaba saindo do hospital antes mesmo de receber alta, e quando ele sai desse hospital, ele não leva os remédios com ele. Então aqui nesse ponto a gente consegue entender que o Vincent então tinha um problema ali psicológico muito grave e que deveria ser tratado. A mulher dele já tinha percebido, é claro, né, que ele estava muito esquisito, e ela acabou dando alguns remédios para ele dormir, porque ela achava que ele estava só cansado, mas depois, passando alguns meses, como continuava ali piorando a situação ainda mais do Vincent, os amigos dele também começaram a perceber que tinha algo totalmente errado com ele, porque ele falava sozinho, primeiro, né? E segundo, que quando eles estavam conversando, todos eles juntos, ele falava uma coisa que não tinha nada a ver com a conversa, sabe? E falando com as vozes, aquela coisa toda. E os amigos também ali falaram para ele, né? Olha, vai procurar um médico, porque tem alguma coisa de errada com você. Mas o Vincent, lembra que ele era chinês, né? Ele falava então que ele não confiava nos médicos ocidentais, e por isso que ele não procurou ajuda médica. Bom, isso aqui vai durar alguns anos, o Vincent então nesse estado ali, sem ser tratado e trabalhando em trabalhos que não era na área dele, o que também deixava ele muito mais nervoso. Ele acaba se divorciando da esposa, acaba voltando para a China, depois os dois acabam voltando a ficar juntos e voltando para o Canadá novamente. Eu sei que lá em aproximadamente 2007, o Vincent consegue a cidadania canadense. E nessa época aqui, o Vincent estava morando então com a sua esposa em Edmonton. Lembra? A mesma cidade que o Tim estava lá no parque de diversões. E também é muito importante aqui adicionar uma informação de que o Vincent estava trabalhando no Walmart nessa época e também entregando jornais durante a manhã. Ele acaba discutindo com algum colega ali de trabalho no Walmart, o Walmart acaba mandando ele embora e ele continua entregando os jornais. E a voz lá, que ele falava que era a voz de Deus, então continuando falando com ele, e essa voz então manda ele viajar novamente lá pelo Canadá. Então, na manhã do dia 29 de julho de 2008, o Vincent então entrega ali os jornais da manhã que ele tinha que entregar. Ele deixa um bilhete para a esposa dele, que na verdade acho que eles já estavam até separados nessa época, mas ainda estavam vivendo juntos. E nesse bilhete estava escrito o seguinte, abre aspas, eu fui embora, não me procure, eu espero que você seja feliz, fecha aspas. Então o Vincent vai para a rodoviária, compra uma passagem de ônibus da empresa Greyhound e ele não compra no nome dele, tá? Ele usa um nome falso, ele vai como o nome de Wang Peng. Essa parte aqui me deixou um pouco assim com um ponto de interrogação, porque eu acho que ele planejou tudo isso aqui, né? Mas enfim. E agora vocês estão pensando que esse é o mesmo ônibus que o Tim está? Não, esse não é o mesmo ônibus, tá? Esse é um ônibus de um dia anterior, então, da viagem do Tim. Então ele entra, o Vincent, nesse ônibus lá, saindo de Edmonton, mesma cidade que o Tim tá? Olha a coincidência. E ele vai para o mesmo destino, que seria Winnipeg. E esse ônibus é também um pinga-pinga que vai parando, né, em várias cidades. E então para numa cidade que se chama Erickson. Quando o ônibus para ali nessa cidade, que é uma cidade bem pequena, tem, se não me engano, 450 habitantes somente, o motorista então fala para o Vincent, né, entra de volta, que esse aqui não é o seu destino final, não.
E o Vincent fala, não, eu vou ficar aqui, pode ir embora com o ônibus. E ele vai ficar as próximas 24 horas nessa cidade, sentado em um banco da praça, perto ali da rodoviária. Essa cidade era uma cidade muito pequena, então todo mundo lembra dele, porque ele era um cara muito esquisito. Tá com uma camiseta preta e tá de óculos escuro, e ele não tira esse óculos escuro em momento nenhum. E ele fica sentado nesse banco, sem deitar, parado assim, estático, olhando para frente, com óculos mesmo de noite. Então teve testemunhas que passaram ali aproximadamente 3 horas da manhã por essa praça, que falaram que viram o Vincent sentado lá nesse banco, bem esquisito, né? Mas enfim, então o dia amanhece, o Vincent está lá sem dormir, e ele tá com um computador e com uma plaquinha no computador dele de vende-se por $650. Passa um adolescente ali de 15 anos e olha, né, aquela plaquinha, vai lá falar com o Vincent e fala, eu quero comprar sim o seu computador, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho $650. E o Vincent fala, tá, quanto que você tem de dinheiro aí? E o garoto fala, tenho $60 somente. E o Vincent vende o computador dele por $60. Esse computador, ele é periciado depois, tá, de tudo acontecer. Só que não foi encontrado nada de muito importante ali. Só tinha algumas fotos pessoais dele e tinha um diário, ele reclamando da vida do diário. Mas enfim, passando essa parte do computador aí, então o Vincent fica esperando o próximo ônibus da Greyhound passar, que faria a mesma rota então, e que seria então o ônibus que o Tim está lá dentro. Então aqui nós chegamos no dia 30 de julho de 2008. O Tim entrou nesse ônibus lá em Edmonton, lembra? Meio-dia e 30. E o Vincent, então, embarcou no mesmo ônibus em Erickson às 18h55. O Tim está sentado lá atrás do ônibus, num banco da frente do banheiro, sabe? E o Vincent, logo que ele entra nesse ônibus, ele senta no banco da frente. O ônibus continua a viagem e, como eu falei anteriormente, então, esse ônibus era um pinga-pinga, ele fez várias paradas. Em uma dessas paradas, o Vincent sai do ônibus, fuma um cigarro com o pessoal que está ali fora. Nessa parada, então, nessa última, antes de tudo acontecer, o Tim retorna para o banco dele lá atrás e o Vincent, então, decide não sentar mais lá na frente. Agora eu vou incluir um outro passageiro que também foi muito importante aqui nessa história, que se chama Steven. O Steven estava sentado nos bancos do outro lado do corredor do Tim, exatamente, assim, o Tim tá sentado aqui, o banco do lado do Tim estava vazio, aqui estava o Steven e aqui estava a mulher do Steven do lado dele também. O Steven, então, falou que nessa parada, então, ele viu que o Vincent voltou e começou a andar lentamente pelo corredor e ele ia olhando para cada passageiro, assim, mesmo de óculos escuros, né, mas ele ia olhando para cada um e quando ele chega no banco do Tim, então, ele pega e senta do lado do Tim. Nessa hora, então, o Tim olha, diz que fala oi, tudo bem? Ou qualquer coisa assim, só um rápido oi para ele. O Tim coloca, então, o seu fone de ouvido, encosta a sua cabeça, assim, na janela, né? E ele começa a adormecer ali. O Vincent, então, senta com uma garrafa de Iced Tea de 2 litros e um rolo de papel higiênico. E diz que ele coloca esse rolo de papel higiênico aqui embaixo do queixo dele, enquanto ele bebe. E nisso, o Steven olhando esse cara esquisito, né, com umas atitudes muito estranhas do lado dele. E o Tim dormindo do lado, não vendo nada que estava acontecendo. Agora, vamos entrar na cabeça do Vincent. Lembra das vozes lá que ele escutava? Então, o Vincent conta depois, no julgamento, que nesse momento, a voz, então, ali teria falado com ele e falou para ele que o Tim, que estava dormindo ali do lado, seria um alienígena e que ele tinha, então, que tirar a vida do alienígena. Olha isso, gente. Então, o Vincent começa a ir para frente e para trás, assim, ó, nos movimentos esquisitos e, ao mesmo tempo, falando alguma coisa que o Steven, que é canadense aqui, que fala inglês, né, não conseguiu entender, porque provavelmente o Vincent estava falando mandarim ou cantonês, né, na língua dele. Então, falando alguma coisa ali com essa atitude e, de repente, do nada, o Vincent, então, tira
debaixo da jaqueta dele que ele tinha escondido uma faca dessas de sobrevivência, sabe? Essas grandes assim. E sem falar nada, simplesmente ele pega esse utensílio, o Tim está do lado e começa a atacar ali o Tim que estava dormindo. Ele começa a colocar bem aqui, tá? O utensílio. Nesse momento, então, o Tim começa a dar os primeiros gritos. E o Steven, que já tinha visto toda a cena do que estava acontecendo ali, ele sai correndo para frente, para o motorista lá, né, para o corredor, começa a gritar muito, para o ônibus, porque isso aqui está acontecendo. E isso também, o Tim gritando, ele gritou durante algum tempo só, tá? Porque lembrando que foi aqui, então depois de um período já ele não conseguia mais gritar, tá? E as pessoas que estavam perto, eles descrevem a cena como algo assim de um filme, porque era um chinês com óculos escuros, com uma atitude parecendo um robô, sem falar nada, simplesmente. O Tim, então, com alguns gritos somente, e ele sem parar. Todos os passageiros começaram a correr para frente, então, né, salve-se quem puder, aquela coisa toda. Então, o motorista já tinha parado isso no acostamento. Todo mundo que conseguiu correr e sair do ônibus, saiu. Agora, o Steven, lembra, tinha a mulher dele sentada aqui do lado, né? Nessa hora que isso tudo aconteceu aqui, o Tim, ele pode ter ou tentado escapar, ou então o próprio Vince ter puxado ele, mas eu sei que o Tim caiu no meio do corredor e o Vince estava em cima dele. Então, lembrando, eles estavam na frente do banheiro aqui, né? Mas aqui para o banheiro, dos bancos de trás, ainda tinha pessoas aqui para trás. E essas pessoas ficaram encurraladas, não conseguiam passar. Então, o Steven voltou, conseguiu pegar a mulher dele por cima do banco e conseguiu ajudar, porque tinha uma criança lá atrás também, e conseguiu ajudar esses outros passageiros a passar por cima do banco para não ter como passar ali no corredor, né? Não tinha como passar, porque ele não parou. O Vincent ficou como um robô mesmo em cima do Tim. Então todos eles conseguiram sair do ônibus e o motorista começou a gritar com o Vincent, né? Para com isso, para o que você está fazendo, para o que você está fazendo. Mas ele via que o Vincent não conseguia, né? Não estava parando, também saiu do ônibus ali. Então as pessoas como saíram todos correndo ali, como o ônibus parou assim de qualquer forma no acostamento, um caminhoneiro que estava passando atrás, ele viu que tinha alguma coisa acontecendo de errado com o ônibus e parou também no acostamento para tentar ajudar. Um dos passageiros que já saiu do ônibus já começou a gritar, olha, isso está acontecendo aqui, isso está acontecendo aqui. Então esse caminhoneiro, um cara muito musculoso, muito forte, assim, muito grande, ele já vai e pega uma barra de ferro, né, das ferramentas do caminhão. Dentro do ônibus também, um dos passageiros era um ex-militar que também vai lá e pega um martelo lá das ferramentas do caminhão. E o motorista do ônibus também pega outra ferramenta e os três então decidem entrar novamente no ônibus para tentar salvar o Tim. Mas quando eles chegam dentro desse ônibus, então eles veem a cena que o Vincent já está então separando essa parte aqui do Tim. Então nesse momento eles perceberam que ali já não tinha mais e o Tim realmente tinha perdido a vida. Mesmo assim, eles percebendo então que não tinha como salvar, eles tentaram então mesmo, né, irem para cima do Vincent, né, para parar ali aquela coisa horrorosa que ele estava fazendo, mas o Vincent também, naquela reação ali robótica dele, voltou para cima dos três com o utensílio na mão e querendo atacar eles. Então eles saíram e o motorista do ônibus ainda apertou ali o mecanismo para fechar a porta do ônibus e diz que quando fecha a porta, o Vincent ainda está com o braço com o utensílio ali todo vermelho, né, para fora. O braço dele fica meio que engatado na porta, ele consegue puxar o braço para dentro. Os outros passageiros já estavam meio que se escondendo assim pro lado do ônibus e do caminhão. E então eles também tentaram se esconder. Aí quando eles começaram a tentar voltar novamente, viram que a porta do ônibus estava aberta e o Vincent não tinha saído. E eles foram olhar o que ele estava fazendo dentro do ônibus. E então que o Vincent vem com essa parte aqui do Tim em uma das mãos
e a outra o utensílio, e como se fosse um troféu, ele vai caminhando assim com uma cara sem expressão nenhuma no corredor do ônibus e chega na frente e larga assim, sabe, essa parte aqui, né, do Tim no chão, na frente de todo mundo. Nesse momento, as pessoas que estavam ali horrorizadas com essa cena, muitos deles choravam, muitos deles vomitavam também, né? Porque vocês imaginam, né? Então eles decidiram então fechar a porta, não tinha mesmo como salvar, não tinha como parar esse cara louco, não tinha o que fazer, eles decidiram então só fechar e tentar fazer com que ele ficasse trancado dentro desse ônibus. O motorista vai atrás, então, do motor lá do ônibus e diz que tem uma chave que fecha, tipo, desliga a chave geral do ônibus, não tem como o Vincent controlar esse ônibus por dentro depois que o motorista desligou essa chave lá no motor. E então, ainda a cena continua, porque nos próximos minutos a polícia vai chegar ali e vai ver a situação, né, que era um cara que estava totalmente fora de si. Eles tentaram, então, negociar com o Vincent, mas não tiveram comunicação com ele e decidiram, então, deixar ele trancado ali no ônibus junto com o Tim. Só que o Tim, claro, já tinha perdido a vida, mas o Vincent vai fazer ainda pior, porque ele vai começar a separar as partes, tá? Ele vai separar e vai colocar em várias sacolas ali de lixo dentro do ônibus. Tira isso, tira até isso aqui, tá? Do Tim. Vai tirando todas as partes e as pessoas, os passageiros, eles vão ser retirados desse local depois pelos policiais, mas eles chegaram a ver algumas cenas, o que vai dificultar muito a vida de todos esses passageiros aí que vão ter problemas muito sérios, que a gente vai falar no final do vídeo também, tá? Mas então eles viram, né, eles separando ali as partes e eles viram que o Vincent cheirava algumas partes e lambia os dedos. Todo esse processo aqui vai demorar mais de 4 horas, tá? Lembrando, isso aqui iniciou, eram aproximadamente 8h30 da noite quando esse ônibus parou, e essa cena de terror vai terminar aproximadamente 1h20 da manhã. O Vincent vai ficar, então, lá dentro com o Tim, ou com o que restou do Tim, todas essas horas sozinho. Ele vai separar e, além disso, ele vai se alimentar também, tá? Ele vai se alimentar disso aqui, tá? 1/3 disso aqui. E ele vai se alimentar disso aqui, do Tim também. E durante esse tempo também, o Vincent, ele vai tentar fugir, ele vai tentar ligar esse ônibus, tá? Mesmo ali com a polícia toda do lado, mas ele não vai conseguir porque lembra que o motorista desligou a chave geral do ônibus lá também, né? Então o Vincent chega a um ponto que ele já separou tudo ali, já colocou nas sacolas de lixo e ele quebra então a janela de vidro de trás do ônibus. Ele joga para fora desse ônibus então a faca e uma tesoura que ele tinha usado também, e joga alguns utensílios ali pessoais dele, e depois ele se joga e tenta fugir, mesmo com aquele batalhão ali de policiais ali do lado. A polícia logo começa a segurar ele começa a gritar muito e tenta ali, né, se soltar dos policiais, então um dos policiais resolve colocar, sabe aquelas coisas que dá choque assim na pessoa? E assim eles conseguem realmente imobilizar o Vincent e então nesse horário ali da madrugada, aquela cena de terror ali, né, acaba, é finalizada então e o Vincent é levado para a delegacia. Antes dele ser levado para a delegacia também os policiais encontraram uma coisa a mais. Quando eles foram revistar então o Vincent, num dos bolsos dele tinha uma sacola plástica e dentro dessa sacola plástica estava isso aqui e isso aqui do Tim também. Agora, por que que ele fez isso, né? Lembra que a voz tinha falado para ele que o Tim era um alienígena e tinha então que tirar a vida dele, né? E por que que ele separou todo o Tim ali? Porque ele diz que essa voz falou que o Tim iria voltar à vida. E então, ele separando, de repente, não teria como o Tim retornar à vida.
E outra informação muito importante de adicionar aqui também é que a parada final desse ônibus seria Winnipeg. Lembra? O Tim sairia em Winnipeg, na cidade natal dele. Esse ônibus estava a 135 quilômetros somente da sua parada final. Bom, esse caso ficou muito famoso no Canadá, primeiro porque, né, foi dentro de um ônibus, ninguém conseguiu salvar, porque foi algo muito rápido também. A população não ficou contente, é claro, da questão da polícia ter ficado ali aproximadamente quase 5 horas, na verdade, né, esperando com que o Vincent acabasse e então destruísse todos os restos ali do Tim. Isso foi muito criticado na época, mas a polícia conta que isso foi para a própria segurança dos policiais, porque o Vince era uma pessoa ali que não tinha como acalmar ele, não tinha como ter nenhuma comunicação para parar com que ele fizesse aquilo, né? Mas também o motorista do caminhão, lembra que estava lá? Ele também reclama muito da polícia, falando que, pô, podia ter jogado alguma coisa ali dentro do ônibus para o Vincent dormir e parar com aquela cena ali que muita gente presenciou e muita gente ficou mal, né? Muitos anos depois disso. O julgamento, então, iniciou em 9 de março de 2009. E o Vincent admitiu de que ele realmente tirou a vida do Tim, mas ele fala que ele não se alimentou ali naquele momento no ônibus, só que a perícia conseguiu comprovar essa informação porque 1/3 daqui, né, nunca foi encontrado e essas partes aqui também nunca foram encontradas, então admite-se que aquilo estava dentro do corpo do Vincent, é claro. E lá, então, o que acontece nesse julgamento? O juiz, então, pede uma avaliação psicológica do Vincent. E esse laudo médico volta falando que realmente o Vincent é esquizofrênico e que ele não tinha capacidade de estar entendendo o que ele estava fazendo ali naquele momento, então ele não poderia ser julgado criminalmente. Então, o Vincent foi enviado para um hospital psiquiátrico. Ele fica nesse hospital psiquiátrico durante alguns anos e, a partir ali de 2011, ele começa a ter algumas regalias, como visitas e saidinhas ali. Primeiro, né, claro, somente no pátio. Depois, a partir de alguns anos, então, ele poderia sair para a cidade com acompanhamento de alguns enfermeiros do hospital, até que, em fevereiro de 2017, o Vincent recebe, então, alta do hospital psiquiátrico. Ele, hoje em dia, é um homem livre. Ele recebeu uma nova identidade. Lembrando, ele é cidadão canadense. A ficha dele, é claro, é limpa, porque ele nunca foi julgado criminalmente. A mãe do Tim, é claro que ela não ficou nada feliz aí com essa sentença, né, que foi dada para o Vincent. E ela lutou durante muitos anos para que as leis mudassem lá no Canadá. Mas infelizmente até agora ainda nada mudou e ela não estava sozinha nessa batalha não, tá? Muitas pessoas também não concordam aí com o tratamento que foi dado ao Vincent. Mesmo porque, tudo bem, o Vincent hoje em dia ele está bem, né? Ele está tratado, está medicado, então ele tomando a sua medicação, nada disso irá acontecer novamente. Mas lembra que ele falava que ele não confiava lá na medicina ocidental? E se ele parar de confiar na medicina ocidental novamente, não é verdade? E se ele parar de tomar os seus remédios? Ele pode ter um surto novamente. Então, eu também concordo absolutamente com a mãe dele. Eu acho que ele deveria, sim, estar em um presídio e ele não merece ficar solto na sociedade, não. Mesmo porque, tudo bem, o Vincent está bem hoje em dia. Agora nós vamos olhar o que aconteceu com os outros passageiros do ônibus 1170, porque nós não perdemos somente o Tim naquele dia, não, tá? Muitos outros passageiros sofreram de estresse pós-traumático depois desse acontecido aqui, porque lembrando que eles viram, né, toda aquela cena ali, lembra? Lambendo os dedos, se alimentando, as partes, tudo isso eles presenciaram. Antes da polícia retirar eles do local ali, muitas coisas eles viram. E então tem uma passageira, no caso, que ela teve um filho depois de alguns anos. Por 18 meses ela não pôde então carregar o seu filho nos braços porque ela sofria de SPT. E então o governo do Canadá achou que seria perigoso ela estar ali cuidando, né? E depois de 18 meses, então,
ela conseguiu novamente a guarda desse filho. Outra pessoa também que sofreu muito depois disso foi o motorista do caminhão, lembra que ajudou? Ele ficou ali segurando a porta, ele viu ali na primeira fila, vamos dizer assim, né, tudo o que estava acontecendo lá dentro do ônibus, e depois disso ele não conseguiu mais trabalhar e ele não conseguia mais dormir, porque ele tinha muitos pesadelos e então ele acabou voltando, né, a sua vida para bebida, e é isso o que é a vida dele hoje. Outra pessoa também muito importante aqui para a gente falar, né, sobre as pessoas que sofreram nesse caso é um dos policiais que atendeu ali o caso também, que foi o primeiro policial a entrar dentro desse ônibus depois de tudo que aconteceu, depois do Vincent sair de lá. Lembra que o Vincent separou tudo dentro daquele ônibus, né? Esse policial também, ele não conseguiu mais trabalhar depois daquilo, tinha pesadelos terríveis e, infelizmente, depois de 6 anos de tudo acontecer, esse policial, ele tirou a sua própria vida. Bom, muitas batalhas judiciais também aconteceram aqui depois desse caso. Muitos passageiros entraram com uma ação ali contra a Greyhound, né, por não ter protegido eles, então, durante aquela viagem de ônibus. E essa ação ali ficou correndo vários anos na justiça, mas eles acabaram, então, desistindo da ação anos depois. Na verdade, a Greyhound não deu muito apoio ali, nem financeiro e nem psicológico para os passageiros desse ônibus, não, tá? Muitos deles reclamaram que, depois de tudo acontecer, a Greyhound, então, teria oferecido acompanhamento psicológico para os passageiros, mas eles deram um telefone para eles ligarem e, coincidentemente, esse telefone ninguém atendia. E depois a Greyhound, então, forneceu um endereço de e-mail para eles conseguirem lá, então, marcar, né, agendar os médicos, mas também esse e-mail parou de funcionar depois de algum tempo. A única coisa que, na verdade, que a Greyhound ajudou foi que o Steven, lembra do Steven que estava sentado do lado do Vincent? As coisas dele estavam tudo ali do lado, né, que foi aonde, então, respingou mais coisas ali vermelhas. Então, os pertences do Steven, a Greyhound não conseguiu dar de volta para ele porque estavam muito manchados. E a Greyhound acabou, então, dando 400 e poucos dólares somente para o Steven de compensação ali por aqueles pertences que ele perdeu. Esse ônibus, também o mesmo ônibus onde tudo aconteceu, também continuou em circulação depois de tudo acontecer, tá? Eles só limparam o ônibus e continuaram usando, o que causou muita revolta, né, com muitas pessoas, mas enfim. Bom, o que aconteceu com a Greyhound? A Greyhound trabalhou durante muitos anos e em 2021 essa empresa de ônibus, ela fechou as portas realmente, mas não por causa desse acontecido, tá? Ela fechou as portas porque em 2021 nós estávamos passando por aquele momento complicado aí ao redor do mundo, né, da nossa pandemia. Por esse motivo, então, que a Greyhound hoje em dia ela não existe mais. E mais uma informação, então, aqui também para fechar esse caso aqui, é sobre o filho do Tim. Lembra que o Tim, então, tinha engravidado uma namorada dele? Essa mulher, ela, na verdade, ela era casada na época, estava separada do marido, mas ela já tinha 2 outras crianças, e depois de 5 meses, então, do ato aqui acontecer, do Tim, então, ter perdido a vida, o filho dele vem ao mundo, e acontece uma batalha judicial maior ainda. Quem vai ficar com a guarda dessa criança? Bom, a avó queria muito esse filho, o vô também queria muito esse filho, e no final das contas, aqui não é explicado exatamente o porquê, tá? Como que aconteceu que essa briga judicial, e então o filho do Tim ficou com a avó da criança, né? Com a mãe do Tim. Bom, então esse foi o caso do ônibus 1170, uma história muito triste, não foi só uma pessoa, né, que perdeu a vida, mas muitas pessoas também ali envolvidas. Eu acho que a pessoa não vive mais depois de vivenciar uma cena dessa, né? A vida dela muda completamente, né? Tudo isso podia ser evitado com um controle maior na segurança, né, das rodoviárias. Eu não entendo o porquê
A gente não tem aquele controle todo que a gente tem em aeroportos, por exemplo. Eu vou falar uma verdade para vocês, tá? Eu acabei de chegar de Israel. E então, eu acabei de chegar do aeroporto, na verdade, e eu já estava com esse caso aqui na minha cabeça, na verdade, já tinha estudado, já estava com o roteiro pronto, e eu vim da viagem de volta pensando aqui muito, sabe, sobre a história do Tim e do Vincent, e dessa história de ônibus. E eu dentro do aeroporto, olhando todo aquele controle que nós temos na bagagem do aeroporto, controle de segurança, perguntando pra gente o que tem na nossa mala e tal. Eu não entendo por que nós não temos esse controle dentro das rodoviárias também. Porque você nunca sabe o que a pessoa está carregando do seu lado, né? O Vincent, lembrando, ele estava com um utensílio que era de 30 centímetros, mais ou menos, tá? Era uma régua isso aqui. Então, qualquer maquininha de aeroporto, se tivesse numa rodoviária, iria pegar esse utensílio dele e nada disso iria acontecer. Eu vou confessar para vocês que faz muitos anos mesmo que eu não pego um ônibus no Brasil, mas se tivesse controle também, já comenta aqui embaixo para mim, tá bom? Deixa aqui nos comentários se eu estiver enganada. E meus amigos de Moçambique, me contem aqui também se existe algum controle parecido, né? Para que você verifique todas as malas dos passageiros e os passageiros mesmo antes de entrar nos ônibus aí em Moçambique, ou em Angola e em Portugal, nos outros países aqui, as outras pessoas que me acompanham aqui no canal também. Mas eu acredito que na maioria das partes do mundo não existe esse controle ainda. E eu acho extremamente necessário. É caro? Pode ser caro, mas quanto vale uma vida, não é verdade? E quanto que vale a nossa segurança? Algo precisava mudar, algo precisava ter mudado antes, na verdade, do Tim ter entrado naquele ônibus, mas infelizmente não foi assim. Mas que isso sirva de lição para que no futuro, então, mude alguma coisa, né? E que uma segurança ainda muito maior seja feita nas rodoviárias também. Você concorda comigo ou não? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Lembrando que toda terça-feira tem caso novo aqui para vocês. Vou correr aqui para editar esse vídeo para vocês, tá? Porque eu acabei de chegar de viagem, então preciso fazer rapidinho e eu não quero falhar. Quero trazer realmente toda semana um vídeo novo para vocês aqui, tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.